Então, gente, hoje a gente vai ver a nossa unidade 3, que é o capítulo de termoquímica ou termodinâmica química, certo? Para a gente começar a aula, a gente vai ver alguns conceitos básicos para começar a entender o que essa ciência estuda. Então, primeiro pelo conceito de termodinâmica. Termodinâmica vai ser a ciência que estuda as transformações de energia. Então, para a química, normalmente a gente avalia quais tipos de energia. No caso, vai ser o calor e o trabalho. Professor, o que é o trabalho? O trabalho ele é o produto escalar entre uma força aplicada em um determinado objeto e o deslocamento desse objeto. Então, para ter trabalho, tem que ter, como é um produto escalar, a força tem que estar na mesma direção do deslocamento, certo? E tem que ter deslocamento. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos pegar um exemplo zero, que eu vou chamar aqui. Você tem uma caixa. Se você exercer sobre essa caixa uma determinada força, certo? A tendência natural dessa caixa é se deslocar. Então você vai ter um deslocamento. Então, como a força e o deslocamento elas vão estar no mesmo sentido, o que vai acontecer? Então, como elas estão no mesmo sentido, o trabalho vai ser igual a força, certo? Vezes o deslocamento. Mas se a força e o deslocamento não estiverem no mesmo sentido, aí você só utiliza o componente da força que está na mesma direção. Por exemplo, a gente vai para esse exemplo aqui do rapaz carregando o carrinho de cortar grama. O deslocamento dele está partindo daqui, a gente pode considerar a mão dele como sendo a origem, se deslocando horizontalmente para a direita. E a força ela vai estar diagonal para baixo, certo? Então, só vai ser aproveitado no produto escalar o componente da força que está no mesmo sentido do deslocamento, que no caso vai ser força vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, vezes a distância. Num terceiro caso aqui, a gente tem esse rapaz com a mala. Então, o que vai acontecer? Ele está em pé, parado, segurando uma mala. O que acontece? Há deslocamento? Não, deslocamento é zero. Então, o trabalho aqui também vai ser zero pelo fato de não ter deslocamento. No nosso quarto exemplo aqui, ele está caminhando segurando essa mala. A gente vai ver que esse trabalho também é zero. Mas se ele está deslocando, professor, por que o trabalho é zero? Vamos olhar aqui e avaliar os componentes. Se você pegar a mão dele como sendo a origem, o deslocamento está acontecendo no sentido da origem para a direita, certo? A força que ele exerce sobre a mala, ela vai ocorrer no sentido da origem para cima. Se você pegar o ângulo entre o deslocamento e a força, esse ângulo é 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero. Portanto, o trabalho nesse quarto exemplo aqui também vai ser zero. Tranquilos? O segundo conceito importante relacionado à termodinâmica que a gente vai ver é energia. Energia pode ser definida como a capacidade de um corpo realizar trabalho, certo? E a gente tem vários tipos, várias manifestações de energia. Dentre essas manifestações, a gente tem o que a gente chama de energia térmica, certo? Que é a energia produzida quando estão em contato dois corpos de temperatura diferente. Isso também é conhecido como calor. A energia mecânica, que está associada a que o trabalho deve ser realizado quando há uma aplicação de uma força, onde a gente tem que essa energia mecânica pode ser energia cinética, relacionado à massa e à velocidade de uma partícula em movimento, ou uma energia potencial gravitacional, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de energia térmica, certo? E aqui embaixo a gente vai ter o da potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É uma energia relacionada com a posição de um corpo em um determinado campo gravitacional. No caso do nosso planeta, seria relacionado à distância de um determinado objeto ao centro de massa do planeta. A gente tem também energia elétrica, que ela vai ser produzida quando você tem regiões do espaço com diferença de potencial elétrico. No caso, por exemplo, uma tomada, onde você vai ter a fase e o neutro, né? Quando você coloca um objeto lá dentro, então vai ser produzido corrente elétrica devido a essa diferença de potencial. A gente tem a energia potencial química, certo?
De onde é que vem essa energia potencial química? Ela vai vir das reações. Por que vem energia das reações? Devido à quebra e formação de ligações interatômicas e pela quebra e ligação de forças intermoleculares. Certo? Alguma dúvida? Então vamos para frente. As unidades de energia. A unidade de energia no Sistema Internacional de Medidas é o Joule, certo? Em inglês fala Joule. Aqui algumas pessoas falam como Joule, certo? Mas eu vou começar a me acostumar a falar Joule para tentar ficar mais correto. Então, dimensionalmente, um Joule ele vale quilograma. Ele é equivalente a 1 quilograma vezes metro quadrado, certo? Vezes dividido por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é o equivalente do Joule às unidades do sistema MKS. Existe também outra unidade de energia chamada de caloria. Aqui no estudo de química, normalmente a gente não utiliza mais, certo? Antigamente era mais utilizado. Uma caloria termodinâmica, ela vale 4,184 Joule, certo? Além dessa caloria aqui, o que seria essa caloria? Ela é a energia necessária para você pegar 1 grama de água e aumentar em 1 grau a temperatura dele. Existe também o que a gente chama de caloria nutricional. O que é a caloria nutricional? Ela é a energia necessária para você elevar em 1 grau, agora não mais 1 grama, e sim 1 quilograma de água. Certo? A representação a gente fala cal, só que com um C maiúsculo. Na verdade, se você comparar a caloria nutricional com a caloria comum, uma caloria nutricional vale 1000 calorias comum. Certo? Então, se ela vale 1000 calorias, 1 caloria nutricional ela vai valer 4,184 kJ. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios para a conversão de unidade de medida. Então, primeiro, a gente vai fazer aqui. Converta as seguintes unidades. 30 quilocalorias para joule. Certo? Então, a gente vai ter, primeiro, a gente tem 30 quilocalorias. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a quarta caloria. Certo? E agora a gente vai converter para joule. Eu vou optar para a gente fazer por análise dimensional, mas se você preferir, você pode fazer por regra de 3 também. Como é que é feita a análise dimensional? A conversão para análise dimensional. Você vai multiplicar por uma fração, onde essa fração ela vai ser formada pelo fator de conversão, ou seja, 1 caloria ela vai valer 4,84 joule. Então, em cima, você vai colocar a unidade que você quer converter, no caso, 4,184 joule, e embaixo a unidade antiga, que seria 1 caloria. Então, com isso, você vai conseguir converter para joule. Vamos ver quanto é que dá isso daqui. Façam aí. Então, gente, isso aqui vai dar aproximadamente 1,26 vezes 10 a quinta joule, ou joule. Certo? Vamos agora para o exercício B. Ele quer que você converta 5.000, faltou aqui a unidade, vou colocar, certo? 5.000 joules para calorias. Como é que a gente vai fazer isso? Mesmo processo. A gente pode começar transformando isso aqui para notação científica, né? Vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3. Então, vamos converter. Fazendo aqui, vamos colocar de novo a fração. Em cima, você coloca a unidade que você quer converter, 1 caloria, e embaixo a unidade antiga, 4,184 joule. É a mesma coisa da regra de 3, a diferença é que ela já está montada aqui. Então, façam aí para ver quanto é que dá. Pronto, então fazendo essa conta, fizeram aí quanto é que dá? Vamos ver. Pelas minhas contas, isso aqui vai dar
aproximadamente 1,20 vezes 10 a terceira calorias. Então, o princípio básico da gente começar a trabalhar com energia é saber converter essas unidades. Claro que existem várias outras unidades, mas essas aqui normalmente são as principais que a gente trabalha, a caloria e o joule.